E meu anjo, tá estranhando o vídeo, né? Mas é pra gente poder entender mais ou menos como é que funciona o nosso computador desse jeitinho cagado da minha explicação, que só nós que é BR entende, não é mesmo? E também eu vou te recrutar pra minha revolta contra o Windows 7. Se você quer saber como é que seu computador funciona e saber mais dessa treta aí do Windows 7, fica aqui no vídeo, bora assistir, bora entender. Por favor, deixa de ser clandestino nesse canal, curte, se inscreve, compartilha e bora pro vídeo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto que vai fugir um pouquinho aqui do canal, mas que eu acho importante vocês saberem, pelo menos, o basiquinho. Por quê? Porque às vezes dá algum problema no nosso programa e a gente fala assim, esse programa tá ruim, esse programa não sei o quê. E às vezes não tem nada a ver com o programa, às vezes tem a ver com a sua máquina, com o seu computador, com o seu notebook. Só que a gente precisa saber, esse problema é no hardware ou é no software? Juliana, você tá falando de físico, qual a diferença entre um e outro? Calma, eu vou explicar. Eu joguei aqui no Google, peguei algumas imagenzinhas para exemplificar tudo isso que eu vou falar agora. Mas basicamente, o hardware é toda a parte física, toda a parte que existe no nosso mundo, na nossa vida real. É o que tá de verdade, é o físico, é o que a gente consegue pegar, é o objeto. Eu consigo pegar no meu monitor, no meu teclado, no meu mouse, na minha CPU, mas se eu abrir o meu computador, eu também consigo pegar na placa-mãe, no processador, enfim, todas as peças dele que existem, que são físicas, entendeu? Que são objeto. Então, a parte física do computador, todas as peças físicas fazem parte do hardware, tá? E tem uma outra parte também chamada software, que já aqui, basicamente, o software é toda a parte virtual, que é o sistema operacional, é o programa, é o drive, enfim, é qualquer coisa que você consegue ver na tela do seu computador, você sabe que existe ali, mas a gente não consegue pegar. Por exemplo, o meu sistema operacional é o Windows, eu não consigo pegar um Windows. Quando eu uso o Corel, eu não consigo pegar o programa Corel. Eu sei que ele está instalado no meu computador, mas ele não é uma coisa real que eu consigo pegar, que eu consigo papar, porque ele é virtual. Hardware eu consigo pegar, é o físico, é o que existe de verdade. Software é o virtual, ok? Agora, primeiro eu tenho que explicar para vocês os componentes do hardware. Eu não vou me aprofundar muito, porque isso aqui não é canal de técnico de informática, essas coisas. Eu só vou falar das coisas que eu acho principais para você identificar algum problema que tem aí no seu computador, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu vejo muita gente falando que o processador é o cérebro do computador. Na verdade, eu já não acho isso não. Não sei se vocês sabem, mas eu já fui professora de ciências, biologia e geografia. Menina, eu não aguentei ficar só numa licenciatura, acabei fazendo duas. Então, como eu era professora, né? Porque a gente sai da sala de aula, mas a sala de aula não sai da gente. Eu vou usar analogia de acordo com as matérias para vocês conseguirem entender. Então, vamos começar assim. Então, aí vocês perguntam, mas Juliana, por que o processador não é o cérebro? Eu não acho. Por quê? Pra mim, o cérebro é a placa mãe. Porque o nosso cérebro, todo mundo tem, tá bom, gente? Todo mundo tem cérebro. Pelo menos eu acredito que, espero que tenha. Tudo é conectado no nosso cérebro. Para você estar vendo esse vídeo, para você mexer a sua mão, para você piscar os olhos, seu cérebro está mandando informações de acordo com as sinapses nervosas aí dos seus neurônios, para você poder fazer esse movimento, fazer essa ação em milésimos, em frações de segundos. Então essa informação a gente não percebe porque ela é instantânea, ela é em tempo real. E tudo isso, e quem faz no computador é a placa-mãe. Todos os componentes do nosso corpo, nossa mão, nosso braço, nossa perna, está conectado ao nosso corpo, que é mandado pelo nosso cérebro. E isso acontece com a placa-mãe. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Ó, essa placa-mãe aqui, ela é um pouquinho mais antiga, mas tudo que está no seu computador vai ser conectado na sua placa-mãe. Tem que passar pelo circuito dela. Se você espeta um pendrive, um mouse, qualquer coisa, está conectado aqui na placa-mãe. Essa daqui, como eu falei, é mais antiguinha. Ó, vocês podem ver pela entradinha aqui. Essas duas entradinhas aqui, uma é para teclado e outra é para mouse. Aqui, essa é a entrada antiga do monitor. Essa daqui é a entrada HDMI. Aqui já tem um USB, mais dois USBs. Esse quadradinho é a entrada para o fio da internet para conectar, mais dois USB, se eu não me engano. E essas daqui são as entradas de áudio. Bem simples, bem fácil. Essa placa-mãe aqui é bem simplesinha. Agora tem uma outra mais complicada, provavelmente de gamer, que é todo frescurento que precisa de um monte de coisa. Então aqui, ó, tem 4 entradas USB, mais 3. Olha, gente, um monte de coisa. Tem a entrada normal aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo. Mas tem a entrada normal de monitor e tem a outra entrada que eu não sei o nome, VGA, VGG, não sei qual que é o nome, mas ela é diferente. Ela é uma entrada melhor, dá uma melhor imagem pro monitor, eu acho.
E aqui tem várias entradas, opções de áudio, de muito negócio que eu não sei o que que é. Mas enfim, eu só quis mostrar a diferença para vocês. Então a placa-mãe, ela pode ser simples, mais antiga, ou pode ser mais cheia das coisas, mais complexas, se ela for mais novinha, assim. Vai depender muito da marca e do modelo, tá bom? Então, assim, tudo passa pela placa-mãe, tudo é conectado pela placa-mãe, que eu julgo ser o cérebro, porque é ela que manda em tudo, certo? Vamos a uma analogia aqui. Quando a gente fala assim, o paciente está sobrevivendo com a ajuda de aparelhos. Porque o cérebro, ele está ali funcionando, não mandando a sinapse nervosa para piscar, para mexer o braço, enfim, para as funções normais básicas do corpo, mas ele tem atividade cerebral ali, não aquelas que a gente julga ser normal, mas está funcionando. Com isso, vêm os aparelhos, as máquinas, para manter a circulação sanguínea e tal, e manter todos os órgãos. Quando fala assim, o paciente teve morte cerebral, minha filha, aí acabou. Aí vem uma corrida contra o tempo para retirada de órgãos e transplantar em outras pessoas. Isso a gente também faz aqui no computador. Ainda não sei transporte de cérebro para os seres humanos, né? Mas a gente pode mudar uma placa-mãe de um computador para o outro, desde que ela esteja tudo bem, desde que ela esteja ok. O processador, na minha opinião, já seria o coração. Por quê? O que, que o nosso coração faz? Ele bombeia sangue para irrigar todas as células, todas as partes do nosso corpo. Está ligado com o cérebro, mas o cérebro, ele funciona sem coração. Mas o coração não funciona sem cérebro. Mas como assim, Juliana? Gente, se o coração não funcionasse sem cérebro, não existiria transplante de coração, entendeu? Então, assim, uma placa-mãe funciona sem processador conectado, mas um processador não funciona sem uma placa-mãe conectada nele. Entenderam? Então, assim, voltando aqui à analogia do coração. Quando a gente faz alguma atividade física, o nosso coração acelera, porque ele precisa irrigar todo o nosso corpo com sangue. Como a gente tá correndo, tá com atividade física, ele precisa trabalhar mais rápido. Quando a gente tá deitado, bonitinho em repouso, ele bate mais devagarzinho. Não que ele pare, mas ele mais devagarzinho, porque não precisa necessidade dessa correria toda para irrigar as células. Quando tem algum entupimento de artéria ou de veia, dá o quê? Dá trombose em algum lugar. Vamos supor que seja aí na perna. Aquela perna vai começar a necrosar a pele, depois os músculos. É a carne, né? Que a gente aqui é BR, a gente faz os outros que a gente entende. Então começa a necrosar a pele, a carne, tal, da perna, tudo bonitinho. Em último caso, amputar a perna inteira. Por que que isso acontece? Porque as células daquele lugar não receberam irrigação sanguínea. E por quê? Porque o sangue, ele tem oxigênio, ele tem um monte de coisa necessária para a sobrevivência da nossa célula. Como aquela parte não recebeu, ela morre, porque ela não tem o suficiente para sobreviver. A mesma coisa acontece aqui no computador. Se o processador não chega assim com o circuito dele em tudo, aquela parte que ele não consegue atingir vai funcionar ruim ou pode até queimar e assim, né? Já era tudo. Como eu expliquei para vocês? Quando a gente está correndo, nosso coração acelera. Quando a gente está em repouso, ele diminui. O processador funciona mais ou menos da mesma forma. Se algum técnico informático tiver assistido e ver que eu tô falando abobrinha, me corrija aqui nos comentários. Mas seja educado, por favor. Então, o seu processador, ele tem um máximo. A unidade de medida dele é o gigahertz. Então, assim, hoje em dia, existem celulares com até 2.0 GHz. Porém, todavia, tem processadores com 1.6, 1.8. Então, assim, tem celulares com processadores melhores do que muitos computadores. Era o caso do meu notebook antigo. Lembra que eu sempre falava que ele era vovô Alzheimer, que ele demorava para coisar as coisas? Porque o processador dele era 1.6, eu acho. Agora, nesse que eu tô atualmente, gravando por vocês, ele é 3.0. Então, assim, se alguma coisa travar no meu computador, eu sei que não é culpa do processador. Eu fiz alguma cagada aqui, o problema é meu, que eu inventei de fazer alguma coisa e deu ruim, certo? É muito difícil um processador queimar, é muito difícil uma placa-mãe queimar, tem que ser uma cagada muito grande, tá bom? Agora, como que nós, seres humanos, conseguimos energia para fazer as coisas? A gente se alimenta, a gente come, né? No caso do computador, do notebook, enfim, vem da fonte, da bateria, né? Vamos falar assim no português para vocês entenderem. A fonte funciona com watts. Quando você vai lá no mercado, no depósito de material de construção, e você vai comprar uma lâmpada, você vê os watts, se é 50, 150, 200. Quanto maior o watts, mais forte, mais iluminada essa lâmpada vai ser quando acesa. A fonte funciona da mesma forma, acredito eu. Quanto maior for o númerozinho de watts dela, mais energia ela vai armazenar e distribuir uniformemente para o computador. Agora, vamos aqui falar do que? Das memórias.
Se eu te perguntar, o que você tá fazendo agora? Você vai me responder, ah, eu sou idiota. Você fica 2 meses sem postar, agora tá fazendo pergunta imbecil? Então, obviamente que eu tô assistindo seu vídeo, minha querida. Então, só que pra você me dar essa resposta, me dar essa informação, você teve que usar o quê? A sua memória RAM. RAM. O que é a memória RAM? É a memória de curto prazo. É a informação, as coisas que eu preciso para exercer a minha atividade atual que eu estou fazendo agora. Por exemplo, eu estou gravando aqui o vídeo para vocês. Se eu parar aqui e for fazer outra coisa, a minha memória RAM com a informação de gravação de vídeo vai ser zerada. Eu não vou usar ela e vou, sei lá, pegar o meu café. Minha memória RAM vai ser usada para pegar o meu café. Quando eu sentar aqui de volta e começar a gravar o vídeo, minha memória RAM de café vai ser deletada e vai voltar para a gravação do vídeo. Deu para entender? A memória RAM, ela é para ser usada no agora, no que você está fazendo agora, e ela zera toda vez que você para uma atividade, entendeu? É por isso que quando você está abrindo um programa, você está usando ali a memória RAM para aquele programa funcionar. Se você abrir mais um, mais dois, mais três, começa a travar tudo, porque provavelmente a capacidade de memória RAM do seu computador, do seu notebook, não é lá essas coisas, né? Não dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aqui eu trouxe alguns exemplos de memória RAM para vocês. Olha só. Eu acho que isso aqui é de memória RAM. No caso de computador desktop, que é computador de mesa, né? O pentezinho de memória, ele é grandinho assim, ele é compridinho. No caso de notebook, ela é menorzinha. Ai, quer dizer que quanto maior, mais capacidade? Não, gente, isso daqui é só o modelinho para poder caber, né? Porque não dá para comparar o notebook com uma CPU de computador, né? Então tudo tem que ser compactado, é tudo enfiado numa caixinha ali no caso de notebook. Não quer dizer que por ser menor é pior. Não, vai depender da capacidade aqui da memória RAM, tá? Também vai depender da sua placa-mãe se você pode expandir, aumentar, colocar mais um pente de memória ou não. No caso dessa daqui, que é essa gigantesca aqui, ó, que eu quis mostrar pra vocês, essa partezinha aqui azul, ó, todas essas partezinhas aqui azul, é para conectar a tal da memória RAM, certo? Acredito eu, porque eu não sou técnica de informática, mas de acordo com o modelo do meu computador, eu acredito que isso aqui seja os pentes de memórias básicos. Agora, se eu quiser expandir, se eu quiser colocar mais, olha, tem mais esses 3 adicionais aqui em cima. 1, 2, 3, 4. Mais 4 pentes adicionais aqui. Esses pentes podem ser cada um de 4 GB, cada um de 8 GB, cada um de 16 GB. Não sei. Vai depender aí da capacidade máxima aí da sua placa-mãe. Então, memória RAM é curto prazo. E a memória de longo prazo? Se eu perguntar para vocês assim, qual foi a memória mais feliz de toda a sua vida? Eu não sei quantos anos você tem. Mas eu tô quase fazendo 33, então eu vou ter que vasculhar nesses quase 33 anos aí de história de vida, qual foi o momento mais importante para mim. Então eu vou o quê? Eu vou acessar meu HD para pegar a minha informação, a minha memória armazenada, arquivada. Então aí vocês entenderam a diferença entre memória RAM e HD. Memória RAM é para eu fazer o agora, memória de curto prazo. HD é quando eu quero guardar alguma coisa, é a minha memória de longo prazo. O tamanho de armazenamento vai depender da capacidade do seu HD ou SSD. Quanto maior a capacidade, mais coisa você pode guardar, mais arquivos você pode guardar. Quando você está usando um programa, a memória RAM foi ativada. Você fechou, não salvou? Esquece, perdeu tudo, porque você só ativou a memória RAM. Para você ativar o armazenamento, você tem que ir lá em salvar ou já programar ali o programinha para salvamento automático a cada tantos e tantos minutos, segundos ou horas, sei lá. Não sei o que você está fazendo, não sei que programa você está usando. Ó, esse daqui é o HD. No caso aqui é de 500 GB. E esse outro aqui é o SSD. Para quem é da minha época ou mais antigo, eu vou fazer uma analogia aqui para vocês. Lembra que antigamente a gente escutava música no CD, que era um disquinho redondinho, e depois de um tempo lançou o hard MP3, que a gente baixava a música e que a música era digital. Lembra? Se a gente arranhava o CD, a música ficava pulando. Agora, quando lançaram o MP3, a qualidade da música melhorou e a música só ficava ruim se a gente tivesse já baixado o arquivo já corrompido. Entenderam a diferença? A mesma coisa acontece aqui no caso do HD do SSD. O HD, ele tem um disco de metal, ó, se fosse um CDzinho. Quando esse disco aqui arranha, o arquivo fica corrompido, às vezes dependendo do estrago, né? Pode acabar com todo o HD e você não conseguir recuperar nada, então dá dor de cabeça. É por isso que a gente fala, né? Pelo menos eu espero que vocês saibam, que vocês falem, que você não pode transportar notebook
ou CPU de computador ligada, porque enquanto ela estiver ligada, o HD vai estar em standby, vai estar ligado à espera de funcionar. E quando ele funciona, esse disco aqui está rodando. Se você balança e arranha esse disco, meu amor, já era. No caso do SSD, é tudo digital. Você pode transportar. Não é que você deve, né? Você pode, mas não deve. Pode, mas não deve transportar ele ligado para não estragar. Por quê? Você pode tanto usar só o HD, só o SSD ou os dois juntos. Então, se tiver o HD aí no seu computador, não transporte ele ligado, porque você pode fazer caquinha, tá bom? Agora, finalizando aí essa parte de hardware, que acho que vocês já estão sabendo, né? Vamos recapitular. O cérebro é a placa-mãe, o coração é o HD, a fonte de energia é a fonte, a memória RAM, memória de curto prazo, memória de longo prazo, HD ou SSD, ok? Beleza? Tranquilo? Tudo show? Agora vamos para a parte de software, para a parte virtual. Lembra que eu falei? Vou repetir bem, tudo aqui eu vou repetir para entrar na cabeça de vocês, tá? Se a placa-mãe é o cérebro, o sistema operacional é a mente. Porque lembra que eu falei que cérebro todo mundo tem? Pelo menos eu espero que tenha. Mas a mente, ela é individual de cada um. Cada mente, cada pensamento é individual de cada um. Entenderam? Então, assim, placa-mãe é o cérebro, sistema operacional é a mente, tá bom? E existem alguns tipos de sistemas operacionais. O mais normal aí, mais basicão, que acho que todo mundo tem, é o Windows. Mas depois tem o Linux e depois tem o Ubuntu. Esses dois últimos aqui é só pra gente fresca, gente de programação que mexe com as coisas aí, porque fala que é mais difícil ter vírus. Mas é muito complicado, não inventa não. Não inventa de colocar no seu computador não, que você vai se enrolar. Não existe tantos aplicativos, tantas compatibilidades. E você vai se estressar. Pra gente que trabalha aqui com arquivo digital ou que precisa de coisas rápidas aqui, é o Windows. A maioria das empresas, tudo quanto é lugar, usa o Windows, então bora focar aqui no Windows. Eu só quis mostrar pra vocês os outros em forma de curiosidade. Porém, o Windows tem algumas versões, não é mesmo? Ai, quem lembra do antigo XP, gente? Ai, que saudade do XP. Mas assim, o sistema operacional é a mente do computador. É ele quem vai dizer que programa vai ocupar tanto memória RAM, como memória armazenada, como que o processador vai se comportar, como que o cérebro vai fazer. Enfim, é a mente do sujeito, é a mente do seu computador. Então você tem que ter um sistema operacional bom. E a gente vai entrar num assunto polêmico que provavelmente vocês vão querer me bater, vocês vão querer procurar meu endereço na internet para vir aqui me linchar. Meu amor, se você usa o sistema operacional o Windows 7, o Windows Vista, ai meu amor, você está em perigo. Você está em perigo. Por quê? Porque o Windows 7 virou o antigo XP. A própria Microsoft, que é a criadora do Windows, já lançou um comunicado oficial dizendo que ela não vai mais fazer nenhuma atualização para o Windows 7 e que ela indica para que os usuários troquem o sistema operacional para que não tenha problemas. E eu vou provar para vocês, quer ver? Olha só, estou aqui no site oficial da Microsoft, microsoft.com, e olha o que ela falaram aqui, ó. O suporte para o Windows 7 terminou. Depois de 10 anos, o suporte para o Windows 7 terminou em 14 de janeiro de 2020. Sabemos que as mudanças podem ser difíceis, por isso estamos aqui para ajudar com recomendações sobre o que fazer e para responder perguntas sobre o fim do suporte. Então, desde 14 de janeiro de 2020, que era para você trocar esse seu sistema operacional. Por quê? Às vezes, alguns dos problemas que acontecem na sua máquina é por causa do sistema operacional se você tiver o Windows 7. Provavelmente, todo e qualquer problema que você estiver tendo pode ser resolvido apenas trocando o sistema operacional. Porém, entretanto, todavia, você tem que salvar tudo que você quiser, tudo que você acha importante, porque para trocar o sistema operacional é necessário formatar, apagar tudo que tem no computador, tirar o Windows 7 e colocar a versão mais recente, tá? A versão mais recente, eu sei que já tem uma 2022 aí, que eu esqueci o nome. A mais segura até o momento é o Windows 10, porque a cada versão eles vão corrigindo erro das versões anteriores. Porém, não é porque lança uma este ano que você tem que correr para trocar. Por quê? Pode ser que ainda tenham erros e eles ficam corrigindo, você tem que ficar abaixando, rebaixando, instalando, reinstalando. Então, eu particularmente, eu gosto de deixar pelo menos 6 meses, um ano aí, para saber se tem algum erro, fico vendo assim se tem muita reclamação e depois eu decido se eu troco ou não, mas sempre programando.
eu já sei que tal dia eu vou formatar meu computador, vou tirar o Windows, então eu já tenho que salvar todas as coisas. Então, assim, quando você tem o Windows 7 e acontece alguma coisa, o que você faz? Ai, você vai lá no suporte do programa, vai reclamar, vai gritar com as atendentes, porque eu era atendente de um call center de um programinha aí, e muita gente vinha lá com o Windows 7 xingando a gente, falando assim, ai, por culpa de vocês, eu vou ter que formatar todo o meu computador e perder tudo. Não, por causa da gente não, meu amor, por causa da Microsoft e da sua teimosia, porque está aqui, ó, escrito oficialmente que a própria criadora do negócio está indicando você a trocar. E você não quis trocar. Então, basicamente eles estão falando assim, falou, olha, a gente não tá mais fazendo, não tô mais trabalhando com esse negócio. Se você quer continuar com ele, o problema é seu, mas a gente tá mandando você trocar. Então, assim, todos os programas estão tentando arrumar o problema do Windows 7. Então, quando você tem esse Windows e acontece um problema com algum programa, tal, e você vai lá no suporte desse programa, eles se viram no 30, gente. Nossa senhora, eles te mandam um troubleshooting, um passo a passo gigante, enorme, que você tem que fazer, porque o problema está no sistema operacional, está no Windows 7, não está no programinha. É no sistema operacional, é no seu computador, é na mente do seu computador. Se a mente do seu computador está ruim, tudo que estiver instalado nele vai ficar ruim também. Ah, mas Juliana, eu tenho Windows 7 e aí eu não tive problema nenhum. Levanta as mãos pro céu e agradeça, tá bom? E reze para que não fique juntando, juntando, juntando. De repente, ele pare de uma vez só e você perca tudo. Eu estou te dando a sugestão de que você se programe para já trocar, tá bom? No meu caso aqui, eu estou usando o Windows 10, que eu indico. Quando a gente troca de sistema operacional, é um pouco chatinho, porque muda a interface, né? Muda a tela, muda o nome das coisas, muda tudo. Mas eu acho melhor você ter um tempo para você se acostumar por opção do que por obrigação. Porque se de repente parar, travar tudo, meu amor, vai dar ruim. E pelo amor de Deus, se o seu Windows 7 der problema e você levar na assistência técnica, não peça para colocar o Windows 7 de novo, porque vai dar problema de novo. E só quem vai ganhar com isso é o carinha lá da assistência, que vai fazer, ó, esse trouxa aqui, ó, teve um problema com o Windows 7, mandou colocar de volta, daqui a pouco ele volta e eu ganho mais. Entenderam? Então, aqui, eita, esse vídeo virou um monte de Windows 7. Mas, gente, olha só, eu tive muita dor de cabeça lá nos atendimentos, porque esse desse Windows 7 eu peguei ranço. Mas o que eu estou falando aqui é verdade, gente. Se o próprio fabricante está falando que ele não vai mais gerar atualizações, que este tipo aqui de Windows não vai ser compatível nem com os próprios produtos dele, que é o fabricante, você acha que vai combinar com outros programas de outros fabricantes de outras fontes? Obviamente que não. Então, olha só, desde 14 de janeiro de 2020 que você está marcando toquinho aí. Então, troca o seu sistema operacionalzinho, tá bom? Agora, a gente vai ver aqui como que a gente acha as configurações do nosso computador para a gente ver cada coisa. A gente vai vir aqui, a gente vai apertar aqui, ó, o Windows. No meu caso, como eu falei, o meu é o Windows 10. E aqui já está dizendo aqui, ó, mostrando as configurações. Você pode vir aqui e colocar a configuração aí, tenta se achar, minha filha, que ninguém mandou você ter o Windows 7. Então, olha só, aqui já tem tudo bonitinho. Para eu saber as especificações aqui do meu computador, eu venho em Sistema. Olha só. E venho aqui, ó, em Sobre. Aqui eu tenho todas as informações do meu computador que eu vou borrar um pouquinho, porque algumas informações são específicas, né? Dá pra gente achar as pessoas. Aqui, ó, o nome do meu processador é o Intel Core i5 geração 7, 3.0 GHz. Lembra que eu falei? O gigahertz é o máximo da potência do seu processador. Não quer dizer que ele sempre vai atuar com 3.0 GHz e tal. Não, é o máximo. Dependendo do que eu estiver fazendo aqui no computador, ele pode atingir um máximo de 3.0. Pelo menos eu acho que é isso. Se eu estiver falando abobrinha, vocês me corrijam aqui no comentário, tá bom? Ó, especificações do Windows, que seria o sistema operacional. Edição Windows 10 Pro, versão... Ai, não sei o que é isso aqui. Instalado em 17 de 1 de 2022, pipipipopopó. Então, gente, eu queria que vocês pudessem identificar a diferença de hardware, de software e que conseguisse ver, imaginar, pensar com a cabeça de vocês, ué, mas por que esse programa tá dando problema? É por causa do hardware? É alguma peça que está ruim?
Ou é por causa do software? Quanto que eu tenho de memória RAM? Quanto que eu tenho de memória HD armazenada? Porque tudo isso está conectado. O sistema operacional precisa da memória RAM para funcionar, para abrir as coisas no agora. E para você não perder nada, para você ativar o salvamento automático de qualquer programa, você precisa ter armazenamento no HD. Para você conectar qualquer coisa, precisa ter a entrada configurada certinha na placa-mãe. Para você conseguir fazer muitas e muitas coisas, abrir 300 milhões de programas de uma vez só, você precisa ter um bom processador, juntamente com a memória RAM, juntamente com a HD. Então, assim, não dá pra gente falar separadamente de cada coisa, porque no final das contas, tudo vai estar interligado. Você só precisa ter a consciência de que não posso abrir tantos programas, não posso ter tantos programas, porque a configuração do meu computador é XYZ e pode travar, eu posso perder tudo. Meu primeiro conselho para vocês é trocar esse sistema aí de um Windows 7 e colocar pelo menos um Windows 10. Não aconselho vocês a colocar o Windows 8, porque ele já é uma versão acima do Windows 7. Vai que daqui a pouco ele também não tem mais atualizações, você tem que ficar trocando sistema operacional e sistema operacional. Então já coloca o Windows 10 para ficar bonitinho, para ficar cheirosinho, tá? Só não esquece de salvar as suas coisas para ficar tudo bonitinho, esse programa, para você ter a opção de se acostumar, de trocar e não ter a obrigação. Porque é mais fácil você se programar para você parar de trabalhar um diazinho para formatar tudo, do que de repente você tá lá no meio do negócio atendendo cliente, fazendo algum arquivo, de repente seu computador travado, pau, e você precisar ficar vários dias esperando a assistência técnica. Então, é isso, meus amores. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí vocês. Beijo no coração de vocês. Gratidão por todo carinho lá no WhatsApp. Gratidão por ter me aguentado por aqui. Beijo no coração, meus Pikachu, meu Bulbasauro. Bora evoluir meus Pokémon. Tchau.